Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez para a nossa aulinha de geografia, ok? Hoje nós vamos ver mais uma forma de como nos comunicar através do sistema Braille. Mas antes, como nós sempre fazemos, vamos fazer a correção das páginas. Lembra que eu disse para vocês que nas nossas aulas ao vivo é complicado fazer essa correção, então na aula gravada eu iria fazer a correção de todas as atividades que estivessem acumuladas. Então, bora lá, nós vamos fazer a correção das páginas 146 a 151, 243 a 245. Só que a 245 é apenas até a terceira questão, ok? E nosso conteúdo, sistema Braille, mais uma forma de comunicação. Nós vamos saber como, que está lá na página 152 do livro de vocês, Farias Brito, volume 3. E nossa atividade para casa, vocês vão responder as páginas 153, 245, só que agora a quarta questão, e 246. Esse aqui, 245 e 246, é lá do Plus, lá no finalzinho do livro. Então, bora lá fazer os questionamentos aqui, responder, né? Observe na foto ao lado o gesto da juíza durante uma partida de futebol. Olha só, ela levanta um cartãozinho vermelho. E aí ele pergunta aqui, ó, qual foi o gesto da juíza? O que foi que ela fez? Ó, mostrar o cartão vermelho à jogadora. Isso é um gesto? Sim. Quem conhece esse gesto sabe muito bem o que ela quer dizer com isso. E aí é o questionamento, ó. Ele quer saber no futebol o que esse cartão vermelho significa. E aí? A expulsão de um jogador ou uma jogadora, dependendo de quem está jogando, se são os homens ou as mulheres. Então, assim, aquele cartãozinho ali significa expulsar o jogador ou a jogadora. Além de usar gestos, de que outra maneira a juíza pode se comunicar com os jogadores durante o jogo? Além desse gesto de levantar esse cartãozinho vermelho, qual seria uma outra forma que ela poderia mostrar essa comunicação? E aí, num jogo de futebol, para poder ser ouvida? Ó, ela poderia o quê? Falar, ou então ela poderia apitar. Então, seria por meio da fala e do som do apito, para poder ser ouvida. Próximo. Qual foi a primeira palavra que você falou? Pergunte a um adulto da sua família e escreva. Nesse caso aí é pessoal, né? Cada um iria dizer qual foi a primeira palavra que falou. Claro, perguntando ao papai ou à mamãe ou alguém que saiba qual foi a sua primeira palavra. Aí ele diz assim, nas histórias em quadrinhos, são usados balões para indicar o quê? A fala das personagens. Você já leu uma história em quadrinhos? Eu acredito que todos já tenham tido a oportunidade, né? Se não leu uma história inteira, mas até mesmo em sala de aula, no seu dia a dia, tem os nossos gêneros textuais, que às vezes a gente trabalha com a questão das histórias em quadrinhos, enfim. Acho que em algum momento, sim. Principalmente, ó, da turminha da Mônica, que ela é bastante conhecida. Leia a tirinha e responda. Turma da Mônica. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Aí ela diz aqui, mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. Aí ele pergunta, o que é? É você lembrar onde fica a porta. Ou seja, ele cobriu o quarto inteiro e nem a porta não deu para ver, né? Como é que vai saber onde é que fica o local de saída? Letra A. Quantas personagens aparecem nessa tirinha? E aí, quantas vocês estão vendo? 2, muito bem. Você conhece as personagens dessa tirinha e quem são? Olha só, essa primeira aqui, se você conhece, é pessoal, tá? Mas quem são eles, ó? É o Cebolinha e a Mônica. De que maneira as personagens dessa tirinha se comunicam? E aí? E como você sabe? Ela se comunica por meio da fala. Esses balões aqui, e principalmente quando ele mostra aqui, ó, a quem se refere cada um desses balões, indica a fala desse personagem, ok? Então, aí, a forma de comunicação seria a fala. Isso a gente já até fez alguns exemplos, tanto na aula ao vivo como numa outra aula que a tia gravou. E esses símbolos que nós também já trabalhamos, eu falei para vocês que uma das formas de nos comunicar, além da fala, nós temos o quê? As cores e os
símbolos. Às vezes não precisa estar nada escrito, mas quando eu conheço aquele símbolo ali, ou pela cor, ou pela o símbolo, não precisa ter nome nenhum. Mas, claro, que para mim saber isso aí, eu teria que ter visto em algum lugar e fazer o questionamento, claro, porque se não tem nome, né, a gente às vezes, quando vê pela primeira vez, não sabe do que se trata. Então, a gente pergunta, a gente pesquisa, enfim. E aí, olhando para este símbolo, que eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento também da vida de vocês, qual seria esse símbolo aqui? O que ele significa? Aqui, no caso, é questão mesmo do símbolo, tá, gente? Não são as cores. É o símbolo mesmo. E qual seria o significado? Banheiro feminino. Olha só, a bonequinha, ó, sainha. Então, significa aí dizer que aí é um banheiro feminino. E esse? Esse aqui é o feminino, esse aqui é quem? O masculino. E esse aqui, ó, ele está jogando lixo. Então, esse aqui é o quê? Lixeira. Nós também trabalhamos as cores, lembram? Isso, nós falamos sobre o quê? As lixeiras. As cores da lixeira, eu perguntei até para vocês se vocês conheciam só em olhar a cor. Se não tivesse o nome a qual se refere cada uma das lixeiras, se você saberia dizer. E aí teve alguns que disseram que sim, outros que não, e eu acabei dizendo que é questão de praticar mesmo. Como nós não temos essa coleta seletiva aqui, porque o carro do lixo, quando vem, ele carrega o lixo por inteiro, ele não tem essa questão da separação, a gente tem esse pouco de dificuldade, sim. E aí foi perguntado, lá naquelas latinhas que eu mostrei também para vocês naquele dia da aula, em cada uma delas tinha esse símbolo, e eu disse para vocês o que é que ele significava, lembra? E aí, você já viu esse símbolo e onde? Se vocês nunca tinham visto, vocês viram naquele dia que a tia mostrou, em cada latinha de lixo tinha um símbolo desse. Então, aqui no caso, você até responderia que sim, né? Mas, de qualquer forma, eu botei resposta pessoal. Então, você vai dizer onde viu, né? Se você já viu e onde você viu. E qual o significado dele? Ó, observe, gente, que esse símbolo, ó, ele é umas setinhas, onde diz o quê? Que vai e vem. Então, esse é o símbolo de quem? Da reciclagem. Então, naquelas latas de lixo, você vai ver esse símbolo. Porque aquelas latas de lixo, cada cor significa dizer um tipo de material que você vai jogar lá. E aí, as pessoas que cuidam dessa questão da reciclagem vão poder, já vai estar tudo separado, vão o quê? Reaproveitar. E aí, nós temos, ó, nossas latinhas, o que diz cada uma, mas lembrando vocês que quando nós praticamos essa questão das cores, nem precisaria ter esse nome. Por enquanto, ele está aí com esses nomes, até para a gente saber mesmo de fato. Mas quando a gente tem esse conhecimento maior, nós não precisamos olhar o nome, nós já sabemos o que significa cada um. Então, bora lá, nós temos uma latinha de refrigerante, uma caixa de papelão, um copo de vidro e uma garrafinha descartável, de plástico, né? Na verdade, todos são descartáveis, mas são o quê? Reaproveitados. Por isso que aqui tem as latinhas aí, ó, as lixeiras, para serem recicladas. Então, vamos ver onde cada material vai ser colocado. Por exemplo, aqui a latinha de refrigerante, que é metal, ó, lá na lixeirinha amarela. E aqui a caixa de papel, olha só, no azul. E ali? Lá no vidro, que é o copozinho de vidro. E ali a garrafinha de plástico, na vermelha, plástico, né? Você já viu lixeiras como essas? E onde? Eu até falei também para vocês que aqui na escola também nós temos essas lixeiras. Geralmente nós vemos essas lixeiras nas praças, nesses locais assim mais públicos, né? Ah, tia, mas você disse que aqui não temos a coleta seletiva. Gente, quando a tia fala que aqui não tem a coleta seletiva, é no sentido daquele lixeiro que passa, tem uns dias que passam aqui no nosso bairro. Aquele ali não é seletivo, tá? Mas tem pessoas que sim, fazem essa reciclagem. Tem locais privados, né? Que eles recolhem esse lixo. Pessoas que, vamos dizer assim, que se importam com isso. E que vivem disso, da questão da reciclagem. Vendem papelões, vendem os plásticos, né? Os metais, no caso as garrafinhas, as latinhas, desculpa. Enfim. Então, quando eu falo da questão da coleta seletiva aqui, é aquele lixeiro que passa os dias lá na sua casa, tá? Na rua da sua casa. É esse que eu estou falando que não tem coleta seletiva.
Até porque se existisse, quando você fosse colocar seu lixo na porta, você teria que estar com esse lixo totalmente separado, coisa que nós não fazemos. Não é isso? Pelo menos não para colocar lá na porta. E mesmo que fizéssemos, na hora que o lixeiro fosse recolher, ele ia recolher tudo junto. Entendeu? Então, assim, tem locais que são próprios para isso, para essa questão da reciclagem. Mas o nosso lixeirozinho que passa nesses dias aí no nosso bairro não tem, tá bom? Então, também aqui é uma resposta pessoal. E aí o nosso semáforo, que também nós também falamos que quando a gente vê eles acesos, não tem dizendo o que significa cada um, mas nós já sabemos. Bora lá, que é um sinal de trânsito, né, para carros. Por que eu estou dizendo que é para carros? Porque nós também temos o nosso de pedestre, ok? Mas esse aqui é de carros, né, veículos, né, nem só de carro, veículos. Bora lá. Esse primeiro aqui seria pintado de que cor? Vermelho. Daqui a pouco a gente vai dizer o que cada um significa, tá? Esse aqui do meio seria quem? O amarelo. E por último, o verde. Então, assim, quando eu olho isso no trânsito, eu já sei o que significa, ou não? Quando eu vejo o sinalzinho vermelho apontando, eu já sei que o que eu tiver ali, se for de carro, se for de moto, enfim, eu vou ter que o quê? Parar. O vermelho é para parar. E o amarelo? Você tem que ter atenção. Não é para passar não, tá, gente? De jeito nenhum, é atenção. Claro que tem carros que passam, motos que passam, ou seja, eles não obedecem. Por que tem que ter atenção? Porque nesse momento que esse sinalzinho está assim, amarelo, acontece de algum pedestre querer passar. Entendeu? Então, assim, esse sinal aqui não é para o pedestre. É para os motoristas, tá? Os motociclistas também. Eles que têm que prestar atenção nisso aqui. Você, além de passar na faixa de pedestre, você tem que olhar o seu sinal. Ah, tia, mas no local que eu estou nem sempre tem sinal. Aí, no caso, quando não tem esse sinal, você olha para cá. Se tiver vermelho para os carros, para você pode passar. Mas sempre na faixa de pedestre, olhando para um lado e para o outro, porque tem carros que não respeitam. Se tiver amarelo, nem pense, gente, em passar. Porque é atenção para os carros. Então, no caso, você teria que ter sua atenção ainda mais redobrada. E o verde significa dizer o quê para os carros e motos, enfim, para eles seguirem. Esse aqui você não pode passar nunca, jamais, tá? O que é mais seguro assim, mas de qualquer forma você tem que olhar para um lado e para o outro, é o vermelho. Isso no sinal para veículos, tá, gente? Isso aqui não é o nosso sinal. É o sinal dos veículos. Você, se no seu local onde você for atravessar, tiver o seu sinal, olhe para o seu, tá bom? E aí, 8ª questão. Lá da página 150. Observe ao lado a escultura feita pelo artista Auguste Rodin e responda. Qual é o nome da escultura? Tá até dizendo lá no final da imagem. É o Pensador. Em que ano essa escultura foi feita? Também tem lá, ó, 1880. Em sua opinião, o que o autor da escultura quis comunicar? Aí, no caso, seria uma resposta pessoal. Você pode usar a sua imaginação. O que ele quis dizer com aquela imagem? Lembre que ela é mais uma forma de se comunicar. Lembra que nós também trabalhamos a dança, a escultura. Às vezes as pessoas se expressam melhor numa imagem. Ou quando estão fazendo um desenho. Nós fizemos também um trabalho parecido com esse, questão de desenhar, escrever para o pai. Lembra, na nossa aula ao vivo? E o que você sente ao ver essa escultura? Também seria uma resposta sua. Essas duas seriam respostas pessoais, tá bom? Mais uma vez lembrando, quando a tia bota pessoal, não é para botar o nome resposta pessoal, é porque é algo seu. E aqui nós vimos também essa outra forma de se comunicar, que seria dos surdos. Lembra que nós falamos? Aqui é a linguagem dos surdos, ou seja, as pessoas que não ouvem. E elas só não falam porque não ouvem, tá, gente? Mas elas se comunicam. Lembra que eu falei para vocês? Se comunica através de quê? Dos gestos. Não existe o mudo, tá? Não pense assim, é o mudo. Não, não é o mudo, ele é surdo, tá bom? Mas ele se comunica. Como? Nós vimos que tem várias formas de comunicação, não somente o som que eu vou emitir pela minha fala, mas olha só, pelo gesto. E aí eles têm a forma deles de se comunicar e eles se entendem.
E aí, quando a pessoa quer se aprofundar mais ainda nesse mundo deles, acaba aprendendo também, que é a linguagem dos surdos. Olha só, que é a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Ele diz assim, ó, como as letras e as palavras são representadas na língua brasileira de sinais, é através do quê? Sinais feitos por gestos que têm significados. Cada gesto que eles fazem significa alguma coisa. E você só vai saber o que eles estão falando, né? A forma deles, não é nem falando, é emitindo som, porque eles não emitem. Mas você só vai saber do que se trata, o que eles estão, né, tentando dizer um para o outro, se você estudar, se você pesquisar, se você adentrar realmente nesse universo aqui dos surdos. E não precisa você ser surdo para aprender, não, tá, gente? Você pode sim aprender, sem problema nenhum, a língua a mais. E aí tem, ó, existem diferentes maneiras de se comunicar. Você vai observar as imagens, veja aqui que ele está dançando, ali ele já está representando ali, mostrando alguma coisa. E ele quer que você circule aqui o que significa cada um. Olha, assinale a forma de comunicação em cada situação. No jogo de mímica, a criança que está no centro, ou seja, bem no meio, esse aqui, por exemplo, se comunica através de quê? Palavras, de gestos ou de desenhos? Exatamente, de gestos. O nome já está dizendo, é mímica, né? Então, ele vai fazer os gestos para que as pessoas entendam o que ele quer dizer. No jogo de perguntas e respostas, a comunicação é o quê? É falada, é escrita ou ela é gesticulada? E aí? Ela é falada, porque ele vai perguntar e ele pede que vocês, aliás, pedem que eles respondam. E aqui, além das formas de se comunicar, como as mostradas nas imagens, existem outras. Uma forma bastante usada é a comunicação, ó, escrita. Circule as formas de comunicação escrita nos itens a seguir. O telefonema é uma forma de comunicação escrita? Não, né, gente? O e-mail? Sim, é uma forma de comunicação escrita. A carta? Também. A mensagem de voz? Não, né, gente? E os bilhetes? Também é uma forma de comunicação escrita. E aqui, ó, só está mostrando algumas formas, né? Aqui ele diz aqui, ó, atualmente, aqui é só mesmo para efeito de leitura. Atualmente utilizamos a fala e a escrita, mas também nos comunicamos através dos símbolos e das cores, que aqui a tia já mostrou bastante para vocês. E aí vem os questionamentos. Escreva o que representa cada símbolo ou cada cor das imagens a seguir. Como eu falei para vocês, às vezes nós identificamos através dos símbolos, às vezes das cores, né? Então, aqui no caso, quando o sinalzinho aqui, ó, a cor está verde, significa dizer o quê? Que pode passar, né, os veículos. Que sinalzinho é esse aqui? Da plaquinha, ó, perigo de incêndios. E aquele lá que todo mundo conhece, eu tenho certeza. É um sinalzinho que todo mundo procura quando chega nas casas alheias. É o sinal do Wi-Fi. E aquele lá com cartãozinho amarelo? Olha só, é uma advertência no futebol. Nós vimos lá que no caso do vermelho já era para expulsar. Isso aqui é uma advertência. E aí nós vamos falar de mais uma forma de comunicação, que é o sistema Braille. Nós vimos lá a língua brasileira de sinais, a Libras, que seria para os surdos. E esse aqui, no caso, são para as pessoas que têm deficiência visual. Olha só o questionamento que eu fiz aí, ó. Você já pensou como uma pessoa com a deficiência visual poderia ler e escrever? Será? Como é que ela faria isso? Se ela não vê, se ela não está enxergando, como é que ela leria? Como é que ela escreveria se ela não vê as letras? E aí? Elas utilizam um recurso tátil, ou seja, eu vou poder tocar, que se chama, ó, sistema Braille. Eles usam, ó, as mãos para poder identificar essas letras. Ah, tia, mas tu disse que o tato é pele, realmente. Então, assim, claro que qualquer lugar que ele fosse triscar, ele ia sentir na hora desse sistema, mas é com os dedinhos, com as pontinhas dos dedos, que eles vão sentir. Quer ver só? Aí ele diz aqui, ó, vamos ver como funciona? Olha só.
Cada letra ela vai ser formada por 6 pontos, sendo que um ou mais pontos deve estar em relevo. O que é isso, tia? Olha só. Observe que eu te trouxe essa imagem aqui para vocês verem como é esse alto relevo. É onde o pontinho, ele dá para ele sentir através do tato, que no caso seria as mãos, que ele vai usar as mãos. E assim como nós temos o nosso alfabeto, que a gente escreve, eles também têm o alfabeto deles, que é formado como, ó, com 6 pontos, sendo que um ou mais tem alto relevo. No livro de vocês, vocês têm esse alfabeto, olha só. Vocês têm esse alfabeto no livro de vocês. Tia, preciso aprender esse alfabeto? Não, gente. Na prova, eu não vou cobrar que vocês escrevam em braille, nem se preocupe com relação a isso. Aqui é só para vocês verem mais uma forma de como pode ser a comunicação, principalmente para as pessoas que têm o quê? A deficiência visual. Mas aqui no sentido de quê? Leitura e escrita, ok? Olha só, o alfabeto inteiro, dividido em quê? Em 6 pontos, sendo que um ou mais é o quê? Em alto relevo. Essa partezinha preta aqui é como se fosse o alto relevo, está demonstrando, ok? Então, com esse alfabeto, eles conseguem escrever qualquer palavra. E, claro, só vai entender quem entender do alfabeto em braille, certo? Então, assim, esse aqui é o sistema braille, que é o sistema das pessoas que têm deficiência visual. Para quê? Para elas lerem e escreverem. Olha aí. E aí a tia trouxe uma pequena atividade onde eu escrevi em braille, né? Fiz os pontinhos, o deverzinho de casa. Fiz os pontinhos, pintei os pontos e agora eu quero que vocês digam para mim. Qual será essa palavra que eu formei aí? E aí? Será que vocês conseguiriam? Eu vou voltar lá, ó. Olha só que cada um tem o seu formato. Como eu falei, não precisa você aprender o braille, não. Ali é só para a gente ver que palavra forma. Então, bora lá. Quando há 2 pontinhos, que letra seria essa? Na hora que vocês estiverem assistindo o vídeo da tia, vocês parem. E aí vocês façam a atividade primeiro e depois vocês conferem para ver se acertaram, tá bom? Então, bora lá. Esse primeiro aqui seria quem? O C. E esse aqui, que é pintado só uma? É a letrinha? Ah. E essa aqui? A letrinha S. E por último, que é igual essa aqui, a letrinha A. De novo, então aqui seria a palavra casa. Você pode praticar essa atividade também aí na sua casa. No seu livro tem para você achar as palavras, para você escolher uma palavra de 6 letras, se eu não estou enganada, onde você... Quando você escrever, né, você imaginar essa palavra de 6 letras, você vai pintar os pontinhos correspondentes para aquela palavra que você escolheu, ok? Eu acredito que deu para fixar bem, é mais uma questão, como eu falei para vocês saberem mais uma forma de comunicação, ok, gente? Então, olha lá, nossa atividade para casa, responder a página 153, 245, só a 4ª questão, e 246 do livro de Geografia Farias Brito, volume 3. Por hoje é só. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau!